Às quintas-feiras, como é habitual, contamos com o consultório fiscal, com a advogada Marta Gaudêncio. Hoje falamos de IVA e também de IRC. Muito bom dia, Marta. Bom E dia. começamos pelo IRC. Sim. Começamos por saber, ou pelo menos para tentar perceber o que é que são tributações autónomas. Tributações autónomas são, e este assunto eu acho que é importante neste momento, porque estamos no fim do prazo, termina no final do mês de maio, o prazo para as empresas entregarem as declarações de IRC, portanto, os modelos 22, e aí vão ter de declarar estes valores de tributação autónoma. É um conjunto de despesas às quais são aplicadas taxas de imposto específicas que não são as mesmas que são aplicadas ao resto do lucro. Portanto, as empresas são tributadas pelo lucro tributável e há uma taxa, atualmente 26,5%, que é aplicável ao lucro. Depois, há um conjunto de despesas que são sujeitas à tributação autónoma. Umas são aceitas como custo, outras não, mas independentemente disso, têm uma tributação. E esta tributação, porquê é que faz diferença? Porque as empresas têm de a pagar tendo ou não tendo lucro. Portanto, ainda que só pelo lucro elas tivessem não tivessem de pagar IRC, com estas despesas elas estão sempre sujeitas. Ou seja, independentemente do volume de negócios de uma empresa, esses 26,5% são sempre cobráveis? Não, quando há... Os 26,5% são cobráveis só quando há lucro. Okay. Mas estas taxas são umas despesas específicas. Por exemplo, se uma empresa tiver despesas não documentadas, essas despesas vão ser sujeitas a uma taxa de 50%, que é imenso. Mas depois há outras taxas mais baixas que se aplicam a outras despesas que geralmente todas as empresas têm. Por exemplo, despesas com veículos. Há aqueles limites que o preço de aquisição das viaturas não pode ceder para efeitos de depreciações e etc. Mas todas as despesas com veículos são sujeitas a uma taxa de tributação autónoma de 10%. Portanto, uma empresa que tenha para os seus colaboradores viaturas, a menos que seja uma empresa de locação de automóveis, uma empresa que tenha viaturas atribuídas aos seus colaboradores vai ter de pagar 10% sobre o valor das rendas, se forem locação, dos seguros, das despesas com combustível. Todas as despesas ligadas àquela viatura vão ser sujeitas a uma taxa de 10%. Outra coisa, as despesas de representação também são sujeitas à tributação autónoma. Portanto, tenha ou não tenha a empresa lucro, vai ter de pagar 5% aliás, 10% sobre a tributação autónoma. Se a empresa tiver tido prejuízo no ano anterior, estas taxas ainda se agravam. Ou seja, no fundo... Ou seja, já não basta a empresa ter prejuízo, como ainda tem a taxa agravada. Exatamente, mas também se parte do princípio que se tem prejuízo, então há determinado tipo de despesas que não faz muito sentido ela ter. Portanto, se as tem, então faz sentido que seja tributada por isso. São despesas acessórias, digamos assim. Exatamente, exatamente. É a mesma coisa com as ajudas de custo pagas aos trabalhadores. Se não cumprirem as regras, ou seja, se não forem faturadas a clientes e se não houver um mapa que detalhe as despesas suportadas pelos colaboradores nas suas despesas em viatura própria, estas despesas vão ser tributadas à taxa de 5%. Portanto, as empresas têm de ter isto em conta porque, pelo lucro tributável, podem estar a contar não pagar IRC, mas depois estas despesas levam a tributação sempre, haja ou não haja lucro. Mas pronto, o que está a dar a entender é que as empresas, então, em certos casos, e uma vez que partindo do princípio que têm prejuízo, não podem viver, entre aspas, acima das suas possibilidades. Mas como é que faz uma empresa que acordou determinado tipo de condições com o trabalhador, nomeadamente despesas de representação, automóvel, etc., depois como é que a empresa faz? Se já tem essa questão acordada? Não, elas podem ter estas despesas, elas têm só de ter em conta que vão ter de pagar imposto sobre isso. É só... as despesas de representação, por exemplo, nem é uma questão de estarem acordadas, é uma questão de quando o trabalhador está em deslocação porque está a representar a empresa, ou quando a empresa convida clientes ou fornecedores para determinados eventos. Quer dizer, são despesas que são necessárias à atividade, portanto, a empresa pode tê-las, obviamente, tem só de se recordar que vai pagar imposto sobre isso. E as empresas estão a ressentir-se muito atualmente com essas taxas? Há algumas que sim, há algumas porque, como a atividade foi menor o ano passado e, portanto, o lucro é mais baixo, elas estavam à espera de pagar um IRC mais baixo. Quando agora fazem o cálculo e percebem que, quando incluem as tributações autónomas, o imposto dispara, é a razão e causa algumas preocupações. Que outras alternativas é que se colocam às empresas? É que elas têm à disposição, se não puderem ou não quiserem cortar com essas despesas de representação, etc. Aqui a única alternativa será esta, de facto, será a de cortar, não faz sentido. Eu acho que, quer dizer, poderão racionalizar, poderão não ter tantas despesas de determinado tipo em cada exercício, mas, de facto, tendo-as, e porque são necessárias à atividade algumas delas, enfim, é só ter essa noção que vão ter de suportar o custo. Hoje falamos também de IVA. Exatamente. Como é que é possível regularizar o IVA quando se emite uma nota de crédito?
Bom, o procedimento das notas de crédito tem vindo a ser alterado ao longo dos tempos e acho que agora está um bocadinho mais flexível. O que é que acontece? Uma empresa, quando emite uma fatura, liquida o IVA. Liquida o IVA, é-lhe pago e ela vai pagar ao Estado, quando chega ao primeiro mês ou o fim do trimestre. Se a empresa, por alguma razão, anula aquela fatura, ou total ou parcialmente, isto significa que ela já pagou o IVA que não devia ter pago, porque no fundo o valor da operação reduziu, portanto o IVA também reduziu. E então ela emite uma nota de crédito se fizer um desconto, por exemplo, ou se o cliente devolver as mercadorias e anular a operação, aí emite uma nota de crédito pela totalidade. Ela só pode regularizar o IVA a seu favor, ou seja, na declaração inscrever o valor a seu favor, se tiver na sua posse comprovativo de que o adquirente dos bens ou dos serviços tomou conhecimento disto. Porquê? Porque quando eu emito uma fatura e liquido o IVA, o meu cliente vai deduzir à partida. E, portanto, o Estado, no fundo, não recebeu este imposto. Se o meu cliente tiver o direito a deduzir todo o IVA, eu liquidei, ele deduziu todo, o Estado recebeu zero. Se agora eu reduzo o IVA que faturei e se o meu cliente não aumentar, no fundo, porque é disso que se trata, o IVA que pagou, porque se ele deduziu agora vai ter de repor, o Estado fica prejudicado. Portanto, eu emito uma nota de crédito em duplicado e peço ao meu cliente para me assinar e dizer que tomei conhecimento, porque assim eu sei que ele vai fazer a regularização no caso dele e, portanto, eu farei a regularização correspondente. E no caso de créditos incobráveis, como é que é possível recuperar o IVA? No caso dos créditos incobráveis é um bocadinho mais complicado e de facto, nesta altura é um mecanismo que devia ser flexibilizado, porque há muitas empresas com faturas que não conseguem cobrar. Eu só consigo recuperar o IVA dos créditos incobráveis. Enfim, tenho várias formas, mas as mais imediatas são: se houver um processo de execução e já tiver sido registado que o devedor não tem bens, se houver um plano extrajudicial de conciliação, que é um mecanismo mediado pelo IAPMEI, e, portanto, nestas situações eu posso regularizar o IVA ao meu favor, desde que tenha uma certidão do tribunal. Agora, e se ela não existir? Pois, se ela não existir ou se eu não estiver num destes casos, tenho de esperar. O que é que eu faço? Vou ter de começar procedimentos judiciais para conseguir chegar pelo menos a esta fase da execução e saber que o devedor não tinha bens. Mas isso tem custos. Tem custos e demora muito tempo. E depois há uma série de outras possibilidades, dependendo do valor da dívida e dependendo do meu cliente ser alguém que deduz o IVA ou não, há aqui um conjunto de outras possibilidades. No entanto, todas estas possibilidades demoram muito tempo, porque todas envolvem o Quem fica recurso. a perder é a empresa. Exatamente. Porque aquele IVA ela já o liquidou, já o pagou, apesar de não ter recebido o valor que faturou. Portanto, isto é um mecanismo que precisava mesmo muito de ser alterado e flexibilizado nesta altura. Muito obrigada, Marta Gaudêncio, pelos seus esclarecimentos e até para a semana. Maria. Foi o consultório fiscal com a Marta Gaudêncio, presença habitual aqui às quintas-feiras.